Fala, meus expert em consórcio, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso ConquiCast, o seu podcast do expert em consórcio. E hoje estou aqui mais uma vez com o meu irmão, sócio padrinho, que mais? Confidente. Confidente, os caras já ficam falando as coisas aqui. Companheiro. Tamo junto. Aqui estou com o Eric Branco, vai dividir a nossa mesa aqui hoje pra gente conversar com um convidado espetacular, um cara que a gente gosta de graça, o nosso amigo Emerson Soares. E aí? Tamo aí, Renatão. Obrigado pelo convite, Eric. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a você, cara. Obrigado. Dentro desse grupo, Conqui, grupo TED. Compartilhar um pouco do que a gente viveu, do que a gente sabe. E aprender com vocês também, né? Porque estar com vocês é sempre um aprendizado. Então, tamo junto nessa. Obrigado pelo convite. Boa. Deixa eu apresentar o Emerson pra galera aqui. O Emerson, eu tô com uma colinha aqui porque o currículo é extenso, tá? Emerson Soares é diretor da Univalores e sócio da Alta Vista Investimentos. O Emerson já soma 10 anos de experiência em grandes bancos e mais de 20 anos como empreendedor, atuando com uma visão integrada de soluções financeiras para clientes de alta renda. Além disso, ao longo da sua trajetória, ele já passou por produtos, né? Como crédito, investimentos, seguros, consórcio, negócios e operações de fusão e aquisição. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, inclusive um tema, né, que a gente vai falar bastante no método PVA, que vai acontecer nesse mês de maio, sobre alavancagem de patrimônio com consórcio. Eu acho que são duas coisas, na verdade, aqui. A alavancagem de patrimônio, que o Emerson, nada de braçada nesse sentido, mas também de empreendedorismo, né? Para quem vai estar no PVA com a gente, já fica aqui o nosso convite para vocês estarem conosco. Lá a gente vai falar também de mentalidade empreendedora, porque no consórcio é empreendedorismo, né? Você vai lá, coloca o dinheiro na frente, coragem, vão para cima, com base técnica, que é o que a gente oferece aqui na Conqui. É isso. Então a gente vai conversar hoje com o nosso amigo Emerson para falar sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês e tenho certeza que você vai adorar o episódio de hoje. Emerson, queria começar, meu amigo, perguntando para você como que foi a sua trajetória, como que você chegou até aqui, como que é o Emerson na PF, o Emerson na PJ, como que o consórcio entrou na sua vida, né? Como que você se conectou com esse produto e para você se apresentar aí pra galera, para você poder dizer pra galera como que você chegou aqui hoje, né? Vamos lá. Bom, tenho 52 anos. Se eu contar tudo, talvez a gente perca um bom tempo aqui do podcast. Mas assim, primeiro sou casado. Sou casado com a Sheila, pai da Larissa e da Tainá. Acabo de ser avô. Que legal. Então, família constituída. O Dylan, Eric. Família que me motiva diariamente, me traz muita força para que eu consiga levar adiante tudo isso que a gente faz. Não só a família, claro que as pessoas à nossa volta, né? A gente vai além da família, né? As pessoas que a gente pode contribuir, que a gente pode formar. Todo esse universo motiva toda essa trajetória que você falou aí. Eu já somei 30 anos, né? 10 como bancário e 20 empreendendo. E a minha história começa lá atrás como estagiário de bancos, né? Eu fui estagiário do Banco Noroeste. Você conhecia esse banco? Não. Renato? Não, tá vendo? Renato Foi não comprado conheceu. pelo Santander, não foi? É isso, a Eric já se entregou um pouco, aí já tá mais perto. Não, eu vi no YouTube a história. É isso, um banco Aqui de São Paulo, esse banco? São Paulo. Você é natural de São Paulo? São Paulo. Nascido e criado aqui desde pequenininho. Meus pais eram do interior de São Paulo, de Pirassununga. E formaram os 3 filhos aqui. Eu sou o filho do meio. E meu irmão é mais velho, Marcelo Duda. E aí começou lá como né, trazendo um pouco mais pra frente, como estagiário de banco. Fiquei ali no Banco Noroeste, na equipe de prospecção. E naquela época ainda se prospectava muito na rua. Ficava ali tentando abrir conta de taxista, essas coisas, na região da Vila Mariana. Táxi? O que é isso? Eu não... Táxi. O táxi ainda tem, né? Esses caras só do Uber, né? Mas foi assim. E aí, cara, entrei na veia comercial, fui dando certo, fui promovido, virei assistente, depois gerente comercial, gerente de conta pessoa física, depois gerente de conta PJ. E foram 10 anos maravilhosos aí, aprendendo muito. A carreira bancária traz uma robustez. A gente veio desse fantástica. universo, né? Exatamente. Isso, os bancos têm bons resultados e toda empresa próspera tem condições de envolver
treinar, de trazer muito treinamento, de colocar em situações diferentes. E na área comercial de banco, a gente aprende sobre meta, sobre entrega de resultado, pressão, não é? Então, isso tudo foi uma boa escola durante 10 anos. Mas ali, lá para o 9º ano, e isso já faz 22 anos, por aí 22, 24 anos, fazendo aquela leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre, cara, aquele negócio de empreender começou a mexer comigo. Começou a mexer comigo. E um dia, eu saí da agência que eu trabalhava e fui até a Avenida Paulista. Porque lá trabalhava um gerente geral, que já tinha virado superintendente, ele estava no Banco Safra, mas ele tinha sido no Noroeste, tinha sido meu chefe no Noroeste. Virou Santander. E eu falei, cara, eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de emprestar dinheiro, eu vejo que os bancos emprestam dinheiro, eu vendia também os produtos bancários. Como gerente, vendia dinheiro e vendia produtos, soluções financeiras. Entre elas, seguro de residência, seguro de vida. E eu falei pra ele, eu tô com vontade de empreender, que eu vender meu carro, eu quero emprestar dinheiro. Esse cara ficou olhando pra minha cara assim, meio com cara de maluco e tal. Depois de 15 dias, ele falou, tá bom, mas eu já tô num cargo, você vai sair do banco? Eu falei, tá bom, eu saio, eu tenho um carro. Na época, valia R$ 30.000. Ele falou, tá bom, eu invisto mesmo R$ 30.000 e você vai emprestar o dinheiro e eu fico aqui no banco. Aí o cara aceitou. Ele só não saiu porque ele já era um cargo alto e eu tinha mais facilidade ali pra jogar a famosa, né, faquinha no brejo, né, ali Aham. Na ribanceira. numa ribanceira, morro abaixo. Cara, isso aí, naquele momento, eu criei foi uma factoring. Na verdade, não era uma factoring, era uma empresa de cobrança que prestava dinheiro. E aí começou a me emprestar dinheiro, Você criou um canal externo. um canal externo. Eu saí, fui fazer isso, com as dificuldades de pouco dinheiro. Mas aquilo em 6 meses, em 12 meses, começou a aumentar. E depois de 12 meses, esse mesmo cara que virou meu sócio, que ainda continuava no banco, Ricardo Diba, aliás, tá aqui um abraço para ele me apresentou um outro Ricardo, chamado Ricardo Tarantello. Por que esse Ricardo Tarantello, Renato? Foi convidar ele para fazer venda consultiva de seguro de vida. Mais uma vez, ele, num cargo alto, falou: olha, eu não. E ele estava empregado, empreendendo comigo, né? Não ia. Mas eu vou te apresentar um cara. E apresentou eu para esse Ricardo Tarantello. Depois de 12 meses, eu tinha Factory e era um consultor de seguros de vida, com viés de vendas do exterior. Parece que não, mas você volta 20 anos, os seguros não eram como são hoje. Eles evoluíram muito. Naquela época você não tinha seguros apropriados para o público de alta renda. E esse Ricardo Tarantello era um broker de seguros internacionais. E a gente ia naquele momento dar consultoria sobre isso. Ele me treinou. Naquele momento eu descobri também a diferença. Ricardo Tarantello, aproveitar outro cara que eu tenho que agradecer. É ele que me inseriu nesse mercado. Aprendi sobre venda consultiva, que no banco tinha muito aquele apelo, né? Do faz para me ajudar. Claro. Eu estava dentro de Mas PABs. tinha, né? Ainda tem. Ainda tem. Eu vivi isso naquele momento. E quando eu aprendi sobre venda consultiva, eu fiquei, cara, imagina, eu tinha a idade que você tem hoje, Renato. Trintão. Ali, então já era pai, porque eu tinha sido pai com 24 anos. Então, tentando empreender e conheci o mercado de seguro. Mas aquilo entrou dentro de mim, cara, desejo de fazer uma venda consultiva. E eu comecei a aprender sobre a escola americana de vendas, né? Vem muita literatura de lá. Toda que a gente tem vem de lá. Depois de 3 meses, eu já tinha feito vendas de seguros que davam 2, 3 vezes o meu salário. O O comissionamento. comissionamento, porque as margens eram boas. E ali começou. Em 3 anos, esse Ricardo Tarantello, acho que tinha virado broker em 4 ou 5 anos. Em 3 anos, o que eu tentei fazer? Cara, essa experiência para mim deve ser de muitos amigos meus. Eu ia convidar os meus colegas que tinham ficado no banco para fazer a mesma coisa que eu fazia. Alguns eu consegui trazer, fui prospectando. E aquilo eu comecei a ganhar muito dinheiro. Em 3 anos, eu virei um broker, igual esse Ricardo Tarantello, um broker internacional em vendas consultivas. E aí, o que acontecia? Aquele dinheiro que eu recebia nas vendas consultivas de seguro de vida alimentava a minha factory. E sobrava já para eu colocar na factory. E o meu sócio 2 ia negócios, colocando. praticamente. Os dois começaram a crescer juntos. Ali ele já tava alavancando.
Sem A gente pode estar a aqui tese, né? diante de um precursor do canal externo no Brasil. Só tudo isso. O título aqui já muda, já, inclusive, do podcast. Só tudo isso. Então, ali começa. Então, esse desejo impulsionado por um livro, então a importância da leitura. Legal. São diversos os tipos de leitura. Eu estou dizendo uma do meu mercado, que era vendas, empreender e mercado financeiro, que mexeu comigo. Aliás, essa é uma leitura antiga e simples, né? Para rico, para pobre, que a maioria das pessoas Essa aí você sempre. recomenda? Essa eu já li. Não tem como. Meio... Ela é simples para a maioria dos brasileiros, fácil de entender e fala sobre dinheiro, que é um problema seríssimo na nossa população. Acho que nós vamos falar muito sobre isso. Então, foi isso, 10 anos, desejo de empreender, deu certo para mim, comecei a ganhar dinheiro, bastante dinheiro com venda consultiva, me tornei um broker, e ali eu começo a trazer meus colegas, e ali começa a aparecer a minha veia B2B, treinar outras pessoas para vender. A escola americana de seguros ou a escola americana de vendas, ela é multinível. por dentro. Exato, ela paga em níveis, ela cria modelos da qual te beneficia para você querer treinar outras pessoas que treinam pessoas. Então, como se fosse marketing multinível. É da escola americana. E tinha isso nessa modelagem, então fui trazendo meus colegas. Depois de 4, 5 anos, eu tinha 60 pessoas trabalhando comigo. Até então, o consórcio não tinha entrado ainda no... Não, longe ainda. Longe de entrar. Longe de entrar. Com seguro de vida, que é um mercado muito bom, até hoje, importante na minha vida, importante para a Univalores e para a Alta Vista. É um mercado de fortes receitas, de recorrência também, gera valor de equity para a empresa. Foi o primeiro. Então, essa responsabilidade, essa missão de proteger famílias financeiramente, já entreguei muitas indenizações de seguro de vida, né? Então, é um negócio bom. Você tá lá no velório, cara, o protagonista é quem tá no caixão. Depois é você, cara, que você tá ali. Você é o próximo da vez ali. Eu sei que é um tema sério, mas é verdade. A importância do corretor do seguro de vida nas famílias, ele é fenomenal. Tanto é que quando a gente passar pelo consórcio, você vai ver que tem o seguro de vida lá por trás. Seguro de vida, os seguros, eles estão presentes, né, em muitas soluções. Imagina para alguém que paga o consórcio ali, se acontece... Que é uma proteção para ambas as partes, né? Tanto para financeira, para administrador, enfim, no caso do consórcio, quanto pro associado. E teve uma vez, eu estou como mentor da Black Bankers também, né? Pela Conqui, junto com um amigo nosso em comum, que é o Joelson Santos, né? O Joelson. O Joelson é craque do consórcio. E teve uma vez que a gente foi convidado para participar de um evento onde tiveram palestras de outros mentores. E, salvo engano, foi o Rodrigo Pim, que é um mentor de seguros. Foi no cinema, né? Conheço o Rodrigo. Que ele... Conhece o Rodrigo? Conheço o Rodrigo Pim. O Rodrigo Pim, tem o Melo também, né? Ex-Prudente. Rodrigo Pim já trabalhou na Alta Vista. Ah, que legal. E ele é fantástico. E aí, ele falou um negócio pra mim que eu nunca me esqueci, dessa questão do seguro. Cara, você hoje vai lá, compra um carro de 100 mil reais, 150, 200 mil, que a primeira coisa que você faz antes de tirar o carro da concessionária, contrato seguro. É isso. Que é um bem que você vai ter ali. E a sua vida, que é o bem mais precioso, você não tá assegurado. Perfeito. E aí, quando ele falou aquilo, cara, eu parei pra pensar, eu falei, cara, faz todo sentido, né? Porque o carro ele só existe porque existe um CPF que tá trabalhando, que eventualmente tem um CNPJ e que vai conseguir fazer com que você tenha um patrimônio, né? Seja um carro, uma moto, uma casa, enfim. E muitas vezes nós acabamos deixando isso de lado, né? Essa questão do... É uma questão cultural seguro. É uma também, questão né? cultural. Nos Estados Unidos, a maioria tem seguro, Não, né? e assim como o brasileiro não tem o hábito de poupar, e por isso que surgiu também muito... O consórcio foi alavancado nesse sentido também, principalmente nos bancos e tudo mais. O seguro também tem a mesma tocada Exato. nesse sentido. Você sabe que essa é a primeira solução que eu passo a vender de fato. E, aliás, muito da minha vida é mais baseado até no seguro de vida do que no consórcio. Aí eu, mais recentemente, de 7 anos para cá, eu venho para o consórcio. Mas eu sempre percebi que o brasileiro compra seguro tanto quanto o americano, ou o inglês ou o japonês, que são culturas evoluídas. O grande problema não está no sentimento, porque o seguro de vida é um tipo de produto que você compra por amor. O sentimento de perda, o quanto você pode significar para alguém financeiramente nessa perda, te comove a isso. A gente sempre percebeu que o problema do seguro de vida em países como o nosso está na venda. Está na abordagem, como as pessoas tratam essa solução. Quando ela é levada de forma apropriada, de forma consultiva, de fato você toca ali nos pontos importantes, as pessoas compram seguro quanto culturas... Mais envolvidas. Exatamente.
Talvez é gerenciamento de expectativas no momento da venda, né? Porque às vezes tem a frustração, acho que de qualquer produto, também trabalhei com alguns produtos financeiros, acho que qualquer produto é a entrega de fato, Sim. né? E o seguro, ele, obviamente, que a gente não quer que faça uma entrega, porque o seguro A é para gente, não, a proteger gente, a alguma gente não paga coisa. usar. pra não usar, Pra né? não usar. Mas hoje, É. muitos seguros, inclusive, têm outras adjacentes, outras entregas Que de dá pra usar valor em que dá para vida. usar, exatamente. Puta, assistência imobiliária, enfim, né? O Um monte de próprio coisa. seguro de vida, ele evoluiu muito. Hoje a gente mesmo em vida, né? Uma doença mais grave, uma invalidez, a gente mesmo em vida vai precisar. Então é uma solução muito nobre que faz parte do planejamento financeiro. Então, desde lá há 20 anos, eu tive esse produto como base de tudo que a gente fez e as coisas foram evoluindo. Aí eu descobri empreendendo, né? Com o Factory, descobri empreendendo com esse mercado. Ao longo do tempo, que os mesmos clientes que falavam que a gente conseguia fazer, impactar e levar essa proteção financeira, queriam falar de outras soluções. E aí veio derivando, né, para investimentos internacionais. Comecei também falando que a gente começou, eu comecei fazendo consultoria para seguros internacionais. Por volta de 2008, isso impactou tanto, e a gente era tão relevante no mercado, que uma seguradora nacional convidou a gente para fazer um produto, cópia desse produto americano, que foi a Mafre. De 2008 a 2011, a gente desenvolveu aqui no Brasil, 2008 a 2011. Em 2012, a gente começou a comercializar. Trouxemos os programas multiníveis e o produto. A gente foi dado o nome nesse produto na época de Bem Vivir, era uma solução resgatável. E a gente, para ter uma ideia, a gente vendia 14 milhões de prêmios anualizados em 2014. E serviu de referência para muitas seguradoras que depois vieram aí, outras seguradoras como a Mongeral, que hoje é a MAG, a Icatu, a Almint, muitas delas vieram para o Vida individual, de forma consistente. E vem essa evolução, nessa crescente nos últimos 10 anos, fantástica, do seguro de vida individual, aonde ele passa em volumes de arrecadação, ele passa o volume de automóvel. Então vem crescendo muito, é um mercado importantíssimo. Aliás, a gente está num ambiente muito de consórcio, né? E eu sempre falo com os vendedores de consórcio. Vendedor de consórcio que entender muito de consórcio é o que ele tem que fazer, claro. E vocês, É o mínimo, né? é o mínimo. E vocês ensinam isso com perfeição. Aliás, método PVA, tudo que vocês levam é de uma... no mundo de consórcio, eu andei, tá? Pelo mundo de consórcio, com vendedor de consórcio. Precisam muito de vocês. Precisam muito de vocês. E o vendedor de consórcio que, no mínimo, souber falar do produto dele com destreza, ele já sai na frente. Mas se ele conseguir entender sobre pessoas e correlacionar um pouquinho dessas soluções, ele vai sair muito mais na frente. Porque quando a gente fala de consórcio, a gente fala de planejamento financeiro. Quando a gente fala de consórcio, a gente tem riscos envolvidos no caminho. É um tipo de investimento. Então, quanto mais informação ele tiver, de literatura mesmo, de ler um noticiário com a embocadura de investimento, se ele, na hora de falar de um prestamista ou porquê da proteção, se ele tiver embocadura um pouco do seguro de vida, tudo isso Vai ajudar no vai repertório dele. ajudá-lo para que do outro lado, a pessoa que está ali trocando, né, o cliente, perceba que do outro lado não tem alguém que entenda só de um produto, é alguém que vai enxergá-lo como pessoa, né, e conseguir correlacionar tudo isso. Com certeza, esse tipo de conhecimento gera um gatilho de reciprocidade. Quem tá do outro lado, pô, entendi, tô com o cara certo, me senti seguro e é ali que eu vou seguir. Acho que essas coisas vão fazer diferença cada vez mais daqui pra frente, né? Boa. Ô, Emerson, antes da gente falar de empreendedorismo e sobre esse seu lado, que é muito forte também, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Quando você teve esse impacto, né, teve essa oportunidade de aprender esse modelo americano, essa escola de vendas americana, de ser um broker e tudo mais, qual que foi a principal diferença que você sentiu dessa abordagem, que eu imagino que você deve usá-la até hoje, de uma abordagem antiga, de uma abordagem que ainda existem alguns vendedores que seguem em ter, né, que é o que a gente chama carinhosamente de pastinhas. Qual que é essa principal diferença, se você pudesse resumir ela pra gente aqui, desse cara que é um consultor, de um cara que só quer tirar pedido e faz uma venda de forma, muitas vezes, negligente? Acho que a principal diferença é ouvir as pessoas. Ouvir, né? O vendedor antigo, o pastinha, era alguém, você pode perceber no passado que um bom vendedor é aquele que a gente... Pô, esse cara fala muito, esse cara tem um jeitão assim meio... Esse cara vende qualquer coisa, né? Só colocar um Exato. produto na mão dele. Tá. Eu
Pode ser que Pensando isso no em bolso, né? produtos de menor valor, isso ainda caiba hoje, né? Tem outros tipos de venda. É que como eu citei, é que eu entrei, imaginem que eu saí do banco e entrei no mercado eh, internacional de seguros. Imagina o tipo de cliente que fecha uma proteção fora. Eu tive esse privilégio de, nessa transição de CLT para empreender, eu caí num público de alta renda. Isso me ajudou muito, porque é um público, ele quer ser ouvido. Eram brasileiros que moravam fora ou eram Não, brasileiros estrangeiros que mesmo? moravam aqui e não Aqui. encontravam proteções para suas famílias nos níveis e nos valores que eles Ah, tá precisavam. bom. Então, eles Aí precisava dolarizar e tal. precisavam ser terceirizados por uma consultoria. A gente direcionava eles, né, dentro de uma consultoria para eles fecharem negócio fora. Em 2003, 2004, isso era possível fazer e tinha toda uma estrutura pronta para receber esses clientes. Eu tive o privilégio de cair num público como esse. E a escola americana que você citou foi me ensinando muito sobre como ouvir essas pessoas, como fazer as perguntas certas e direcionar para aquilo que as pessoas precisavam, né? Esperar o time da venda, fazer o famoso despertar de necessidades. A gente não entra ali falando, 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 a gente escuta, entende, direciona, entende a dor efetivamente ali e tenta solucionar, né? Solucionar numa segunda reunião. Eu acho que como principal diferença entre algumas que existem, é ouvir as pessoas, né? Ter alguém que escute exatamente que do outro lado esse cliente precisa é o que faz a diferença. Acho que até hoje isso sempre vai fazer a A diferença. gente tanto no método PVA, quanto nos nossos cursos gravados, ou em qualquer ponto de contato que a gente tenha com os nossos alunos, a gente fala bastante de comportamento. A gente traz muita técnica, muita técnica. Só que a gente fala também de comportamento, e é isso que você está falando. Ali, a escola americana, talvez não trouxe também a técnica, né, o formato do canal de venda e tudo mais, mas ele trouxe um negócio que a pessoa tem que entender como comportamento, ele tem que mudar o comportamento, que é fazer mais perguntas, ouvir, para não só falar de produto. Ah, o meu produto é melhor do que aquele, meu preço é melhor do que aquele. Mas este produto se encaixa na necessidade que você acabou de falar para mim. E é o que a gente fala muito no nosso funil de vendas, a gente fala, pergunte mais. A etapa de levantamento de perfil dentro do funil de consórcio para mim, a principal. Para mim, é a principal. E aí depois você vai lá para objeção ali, que check, 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 acabou. Aí você faz uma venda. E o principal ponto também, né, que a gente fala, né, Emerson, é para que o expert em consórcio, o vendedor em consórcio, ele tenha multiprodutos na sua prateleira, porque cada administradora vai atender um determinado perfil de cliente. Quando você tem um produto só, ou você vai ficar limitado a atender apenas um público, que é o público que se encaixa para aquele perfil, aquele grupo, aquela administradora, ou você vai vender errado, porque você vai vender um sapato 38 para quem calça 42, né? E eu vejo que isso está muito em linha com o que você comentou, né? Ou seja, quando você ouve, quando você entende a necessidade, você consegue trazer o melhor produto para atender aquela necessidade do cliente. Então, isso, desde da sua escola de seguros, já era muito forte, né? Já era muito forte, eu uso isso já há 20 anos, pelo menos, que eu trabalho para o cliente. Não é simples, às vezes, você ter essa postura, tá, no mercado, porque trabalhar para o cliente, às vezes, significa você distribuir produções. E, às vezes, a gente tem que entender, como empreendedor, né? Vocês falaram um pouquinho de empreendedorismo. Às vezes, como empreendedorismo, a gente tem que direcionar para alguns lugares para ter relevância, para acontecer. Mas eu nunca deixei isso ser maior do que trabalhar para o meu cliente. E vencer isso e depois de 20 anos ainda sustentar um modelo como esse é algo que me dá muito orgulho. Porque eu percebo muitos caminhos sendo cedidos, de fato, né, por trabalhar, colocar às vezes comissões em primeiro lugar. Elas são importantes, a gente merece o máximo de comissão possível, desde que isso não distorça o produto e entregue boas soluções, né? Eu gosto de ser bem remunerado, mas isso nunca pode vir à frente de a gente trabalhar para o cliente. É sempre sobre pessoas. E o que você disse, Renato, faz todo sentido. A depender do que a gente ouve, você tem que direcionar para soluções distintas, que às vezes uma administradora, no caso do consórcio, é assim também no seguro de vida, assim também nos investimentos. Elas não atendem, porque ela foi feita pensando num viés do cliente, a outra foi feita de outro, e não tem nada de errado. Cada administradora ou cada seguradora, cada gestora tem o seu perfil, a sua crença, né, a sua aposta. É nós, como profissionais de venda, e temos ali à frente clientes que são a nossa principal riqueza, que a gente tem que entender esse jogo, fazer uma leitura, né?
e trazer já, a depender do que a gente ouviu, já o melhor para o nosso cliente. Eu acho que isso faz todo sentido. E o profissional que topa isso, né, que segue esse caminho, ele vai tendo, provavelmente, uma carreira mais longa, né? Ele vai tendo, porque do outro lado, o cliente dele não vai encontrar motivos para substituí-lo. Ele já levou o que tinha de melhor. Aí tinha alguns caras que, mas eu levo o que tem de melhor, amanhã eu tenho que mudar para outro. O cara vai me indagar, fala, olha, eu te trago o que tem de melhor, mas as coisas evoluem. Renato, Eric, a medicina evolui. Até ontem eu te trouxe o melhor, sei lá, a melhor ultrassonografia, o melhor exame. Passaram-se 5 anos, a medicina evoluiu. Hoje eu sou o primeiro a dizer para você que aquilo que a gente fechou já não é o melhor. Então, eu vim aqui te apresentar antes que outra pessoa. O produto é a mesma coisa. Eu te trouxe o que tinha melhor até 2020. Agora eu sou o primeiro a te falar que essas soluções evoluíram e eu quero complementar com algo que hoje já é mais moderno. Eu acho que com uma boa explicação, os clientes são inteligentes, eles sabem que as soluções evoluem. Então o profissional não precisa ficar preocupado com isso. Aqui na Conqui, Emerson, a gente tem, principalmente nas últimas turmas de mentoria, né? Falo bastante de mentoria porque a gente tem um tato muito próximo com os mentorados, né? Mas isso também vale para as pessoas que também compram os nossos cursos gravados e tal. A gente está vendo um movimento de outros nichos de mercado, seguros, você acabou de falar, assessorias de investimento, que a Univalor está inserido dentro do grupo Alta Vista, que é uma grande corretora, uma grande assessoria de investimentos, né, no grupo XP. Qual que é a importância Vendedor de colchão. A gente tem um mentorado que vendia colchão magnético, Não, né? e Não não é é colchão qualquer qualquer, não, é colchões magnéticos. Saúde e bem-estar na sua noite de sono. Esses colchões são caros, meu. Não, e aí São ele tá muito vendendo, bons. mas ele tá vendendo agora consórcio de altos tickets. Por quê? Porque o cliente dele tem poder aquisitivo. Não, e ele já não tem deixou de vender colchão, não. Tá tentando vender pra mim, inclusive. Eu tenho uma história com o colchão e com esse relógio, depois eu conto. Boa. Valer, né? Alexander. E aí a minha pergunta é, qual que é a importância dessas pessoas que estão em outros mercados, né? Seguros, ou assessor de investimento e tudo mais, corretor de imóveis, também diversificarem o seu portfólio, né? Para que possa entregar exatamente essa visão cliente. Porque hoje você pode ter uma necessidade do cliente que quer comprar um seguro, ou que você apresentou o seguro para ele, por exemplo, né? Na linha que você trabalhava só com seguros. Mas se você não tiver um portfólio amplo, você, de repente, na conversa do levantamento de perfil, você entende outra necessidade, que você pode encaixar um outro produto para rentabilizar. Porque o que a gente vende, o que a gente fala aqui tem duas peças do quebra-cabeça para você fazer uma venda. Você tem o cliente e você tem o processo, produto e técnica. Isso aqui a Conqui oferece. Mas o cliente é o mais difícil, às vezes, de achar. E aí, qual que é a importância de você ser multiprodutos ou conhecer, ou pelo menos fazer um network, uma parceria com outras empresas nesse Olha, sentido? se a gente pegar benchmark, se a gente olhar para os grandes players hoje, a maioria deles estão tentando aproveitar os mesmos clientes com outras soluções que façam sentido, aí buscar um cliente novo. É muito mais barato. Né? Esses grandes estão fazendo isso, né? Você pega inúmeras companhias que fazem isso hoje, colocando outras soluções numa esteira. Aliás, eu vou pegar um exemplo de uma pessoa física. Toda vez que eu sento na cadeira da minha dentista, a doutora Luciana, eu elogio isso, viu? Se ela vai que ela assiste, né? Cara, eu saio de lá só querendo fazer uma limpeza. Eu vou lá só querendo fazer uma limpeza. Ela passa da limpeza, ela manda eu fazer um exame lá, ela acha alguma coisa no meu dente. Quando eu vejo, ela tá querendo fazer um clareamento, ela tá buscando até fazer botox em mim e outras coisas. Ela fala, cara, qual é a escola, doutora Luciana, que você passou? Porque eu falo, eu não vejo nem os médicos fazendo. Os dentistas, eles entenderam o jogo, fazer cross-sell, aproveitar o mesmo cliente com outras soluções. Estou dando um exemplo Sim, do dia a dia, do dia a né? dia, mas Mas cabe para tudo. as grandes Perfeito. empresas. Então, o profissional que hoje tem um cliente nas suas mãos, ou fechando o seguro de vida ou um consórcio, ele tem um cliente. Ele já quebrou a barreira da confiança. Senão, esse cliente não teria feito o negócio com ele. Se ele abrir um pouco a visão, ele vai perceber que os mesmos clientes que compram consórcio ou que compram seguro de vida, compram as outras soluções. Compram o seguro saúde, precisa guardar dinheiro, talvez a sua reserva de emergência, vai ficar ali no fundo de renda fixa, porque não vai tudo, né, para o consórcio. Vai precisar de outras soluções. Então, esse profissional, talvez, ele precise ampliar a sua visão,
um pouco de vendedor para consultor, ser visto desse jeito. Talvez ele não vá entender de todos os produtos. É aí que entram as associações, onde ele pode ser ali o CEO da corretora dele, da empresa de consórcio dele, não importa se ele é o CEO de uma empresa que tem um funcionário, de repente não tem ninguém, é a esposa dele que cuida. Ele é o CEO ali. Se ele souber conversar com o Eric de forma ampla, né, escutar o Eric sobre todas essas soluções, depois que ele sai da reunião, ele traz especialistas. Aí tem um monte de assessorias, inclusive a Univalores é uma assessoria, os modelos de negócio hoje. Esse cara se associar a pessoas que dêem esse respaldo vai fazer todo sentido. Porque se ele não tomar conta desse espaço, se ele não ampliar o discurso, as outras soluções serão fechadas. O vendedor de consórcio, vamos dar um exemplo do vendedor de consórcio. Ele tem um cliente desse nível. As outras soluções de seguro de vida e de investimentos vão ser fechadas em outro lugar. Só que esses outros lugares, como você disse, Eric, que são as corretoras de seguro, que são os escritórios de investimento, já estão falando de consórcio também. Então, é uma questão natural. E aí esse vendedor pode falar, mas eu só sei falar de consórcio. Tá bom, cara. Se aproxima de ambientes que vão te dar a envergadura, a embocadura, para você, né, se posicionar ali, pelo menos como generalista. Aí você se junta com pessoas que tragam essas soluções, né? Tudo isso vai ajudar Entra com esse cara, profundidade, né? Depois vai perfeito, fazer a profundidade. que é o especialista. Perfeito. Eu acho que isso faz todo sentido. Acho que quem não ampliar um pouco o discurso, na linha do tempo, tende a ficar um pouco ultrapassado. Mas não é só o vendedor de consórcio, não. O próprio vendedor de seguro de vida, que até ontem eu fui um desses que falava só de seguro de vida, se ele ficar só no de seguro de vida, ele vai ficar limitado na conversa com o cliente dele. E os escritórios de investimento e vendedores de consórcio de seguro de vida vão falar de outras soluções e aí ele vai dividindo a atenção, né? Quanto mais você conseguir cercar teu cliente dentro de casa, é inteligente, né? Se ele já confia em você, por que ele não vai ter outras soluções com você? É você embalar isso direitinho e se posicionar de forma estratégica. Ô, Emerson, e pegando um gancho sobre essas outras soluções que você comentou, como que entrou o consórcio na sua vida? Foi através da Univalores, da Alta Vista? Já tinha entrado antes? Ou Você comprou o consórcio, gostou, é isso que eu ia tanto falar. vai Você é vender. consumidor de consórcio? Como que foi Cara, esse processo da entrada do consórcio? o consórcio entrou na Univalores faz uns 8, não mais, 14, 12 anos, 15, 6, 11 anos pelo menos, 2015. Trouxe uma menina que está lá com a gente até hoje, especialista nossa, Paula. Chamo ela de Smurfette, porque ela saiu de uma seguradora que é azul, a seguradora não saiu dela. Até eu quebrar isso, não vou falar o nome da seguradora aqui pra fazer propaganda, mas que vocês já imaginam, né? Uhum. Eu passo por esses desafios diariamente aqui com Assim, os nossos mentorados. E ali, mas eu vou te falar, ela entrou num ambiente que a gente veio ali complementar em 2015, mas eu não dava a mínima de atenção. Eu não dava a mínima atenção. Eu não via proposta. Imagina, eu tinha feito indenizações de seguro de vida milionárias, entregava, falava de proteção, aquele negócio de consórcio ali. Cara, era um produto que não Não brilhava os olhos. brilhava. E tanto é que eu não comprava. Eu tinha até tido consórcio no passado, mas assim, como uma aquisição qualquer, não brilhava. Mas você chegou a ser um hater do consórcio? Não, nunca, nunca. Nunca fui hater de produto nenhum. Sempre as coisas têm o seu lugar, né? Ninguém inventa nada. Pô, nem pra ter você não uma tem- pimentinha a mais no Não, podcast. não fui. Mas Já a ia gente ter vai- a thumb, a de gente vai- hater a vendedor. Mas a gente vai encontrar. Não, hater eu não fui. Mas aí eu comecei a sentir as evoluções. Aí outro dia eu tava fazendo uma leitura daquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Tem 5 lições lá, 7 lições. São 7 lições que falam, tal do Akkad lá. Esse Akkad nunca... o Akkad nunca saiu da minha cabeça. Ele não fala do consórcio, mas ele fala das muralhas de proteção. Eu lembrava do seguro, tal, tal. Eu fico relacionando aquilo com cada solução que eu vendia. Se eu não me engano, é na 5ª lição, ele fala da importância de um lar. Ele fala da importância de um lar para uma família, a importância de nós 3 aqui. A gente, quando voltar, você também é da Zona Leste, né? Nós 2 somos da Zona Leste. Mora ali no Tatuapé. Quando a gente voltar, Anália Franco. Quando a gente voltar para casa, encontrar uma mesa posta, um lar para descansar. Hoje você acordou num lar, eu tenho, o Eric tem o dele. A importância de um lar para uma família. Ele fala também que os credores veem com bons olhos quem coloca um lar em garantia.
tá lá no livro, ó, quem tá aí, não sou eu que tô falando, vamos lá no Homem Mais Rico da Babilônia, tá isso aí. E caraca, é um dos principais problemas. Se você conversar com as famílias, e nem é o público que eu atendo hoje, mas eu precisava encontrar o propósito. Por isso que eu gosto muito do consórcio imobiliário. Entendo que o consórcio para automóvel tem o seu mercado, frotas e um monte de coisa, mas tem que todo mundo saber disso. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, pelo consórcio imobiliário. E foi por conta desse tal do ACAD. E aí eu entendi e falei, poxa vida, qual a única forma, né? As pessoas brasileiros. Aí vem o planejador financeiro, eu vou fazer um parênteses aqui. O planejador fala assim: não faça dívida. Junta dinheiro e compra seu imóvel à vista. Planejador frio, coração. E, cara, juntar dinheiro. Você tá entendendo para que massa que a gente tá falando aqui, primeiro, desse consórcio? Porque consórcio tem várias camadas, né? Não tô falando nem matematicamente se é viável ou não, ou se é bom ou não, mas... Se você falar isso pra mim, cara, eu fui pai com 24. Quando eu tinha 29, minha filha tava com 5 anos. Eu querendo dar um lar pra minha filha. Se você falasse com o dinheiro que eu ganhava aos 29 anos, pra eu juntar, eu ia fazer as contas. Caraca, quando eu conseguir comprar esse imóvel, a minha filha já vai estar com 42. Pois é. Então, assim, não é tão simples isso, E né? o dinheiro Então, que você tá juntando hoje em relação à inflação de hoje, né? exato. Amanhã o valor desse imóvel já dobrou, triplicou. Então, a importância do crédito, aí eu não falo para não pensar que a gente está numa mesa só para falar bem do consórcio, vou falar também do financiamento imobiliário. Uhum. Aí é conta. E tem muitas contas que, se você for esperto e souber fazer planejamento, você vai para o consórcio. Mas a gente tem que reconhecer que o financiamento imobiliário, que o consórcio são ferramentas de uma capacidade de função social. Os caras da The House já entraram na cabeça dele. Já, não. Função social. Eu falei, Ué. a gente falou com o Henrique um pouquinho mais. Eu tenho financiamento imobiliário, né? Eu tenho até hoje, porque na pandemia, quando A taxa de a juros. Selic estava 2, Taxa de eu juros. financei um apartamento. Olha que legal isso, hein? Eu falei do Dylan. Financei um apartamento para dar para minha mãe. Agora. Só que passaram-se alguns anos, minha mãe ficou com a coluna ruim. Ficou morando comigo. Hoje mora eu, minha esposa e minha mãe. E aí agora esse apartamento ficou lá, aluguei por um período, ele tem, sei lá, uns 5, 6 anos. Financei uma taxa muito boa. E a minha mãe falou, eu não vou morar lá, agora foi pra minha filha, que vai ser mãe, que tá com o namorado, e que agora não sei o que, ela vai morar lá, que coisa linda. Então eu usei o financiamento, eu tô pagando esse financiamento. Uhum. Então assim, eu uso o financiamento, a gente usa, mas o mais importante em tudo isso elas são ferramentas com função social, seja a Minha Vida, vamos chamar lá o nome, Minha Casa Minha Vida, seja o financiamento, seja o consórcio, se bem usado, e as Com pessoas que estratégia, né? precisam disso, cair na mão de um profissional sério, Boa. que pense, que tenha, principalmente essa turma que atende o grande Brasil aí, que precisa de um boleto, tal, Sim. entender a responsabilidade que eles têm, eles vão fazer uma venda certa, bonitinha. Aí ele vai encontrar esse cara depois de 20 anos. Pode ser que esse seja o único patrimônio que essa família constituiu. E ele fez a diferença na vida dessa família. Então, se as pessoas entenderem o consórcio com a sua função social, entenderem o propósito, não vão vender de qualquer jeito. Não vão vender parcela a mais do que a pessoa pode pagar. Então, isso talvez eu tenha trazido, e eu tenha trazido da escola e do seguro de vida, né? Vender aquilo que as pessoas podem pagar, para que aquilo seja longevo, duradouro, e entender a responsabilidade que eu tinha na vida das famílias, né? O impacto financeiro que eu poderia ter se aquele cara falecesse. No consórcio é a mesma coisa. Se eu estou ajudando alguém ali a dar um passo para construir um patrimônio, eu tenho que ajudar naquele momento, do outro lado, eu tenho que sair um pouco do impacto só da venda emocional e entender a capacidade de pagamento. Porque se aquela pessoa também for contemplada e comprar um imóvel e não tiver condições de pagar, também vai ter um impacto. Então faz parte ter esse olhar. Então eu consigo hoje ter tudo isso. E nem é o público que eu atendo, mas entendo que para esse grande Brasil, o consórcio, o financiamento, o crédito é de uma responsabilidade social gigantesca. E acho que cada vez mais a gente tem que levar isso também para os nossos treinamentos, para as pessoas entenderem que não é só venda pela venda, é a venda, precisamos comissionar, tem empreendedorismo, tem que parar em pé, tem que ser bom para todo mundo, mas cara, é um produto que pode significar o único patrimônio que esse cara tá pagando. E olha, e se não tiver pagando, pode ser que nem patrimônio tenha, porque aí o dinheiro vai para
pizza, para cerveja. Nós estamos falando daquele cara que precisa do boleto, né? Sim. É, Que é hoje pelo menos a metade de quem comprou consórcio. perfeito. Que é o nosso grande Brasil. De 45% a 52%. É gigantesco. Então, acho que esse é o primeiro ponto, passando por esse livro. E aí eu me apaixonei por esse lado, pelo consórcio. Mas o consórcio, o meio que eu vivo, desde lá de trás, lembra que eu falei? Vendas de seguro internacional, depois construir produtos de alta renda, ter entrado dentro de mercados de investimento me levou a ter tido factory, já tinha lidado com crédito, né? Porque a minha factory durou 15 anos. Nossa. Então eu emprestei dinheiro, entendi o quanto o fomento mercantil é importante, vou falar sobre isso também. Aí fecha meu raciocínio, né? Meu raciocínio é que esse dinheiro, quando feito de forma bacana, entregue na mão de outras pessoas que sabem o que fazer com ele, é muito importante. É igual a factory, Eric. Ah, você pode falar, pô, se eu te emprestar um dinheiro, descontar uma duplicata sua a 4% ao mês. Pode ser que para algumas pessoas isso vai ser um absurdo, porque é muito dinheiro. Só que para o empresário ali que está crescendo, os bancos não estão acompanhando o Ou não estão desenvolvimento dele. liberando crédito para ele. Perfeito. Por não acompanhar o de risco. crescimento dele, não liberam recursos na velocidade em que ele precisa. A análise de crédito do banco ela é um pouco mais, né? Eles não precisam tanto correr esse risco. Aí vem uma factory que desconta aquela duplicata a 3%, 4%. Mas do outro lado, dá fluxo para esse empresário comprar uma mercadoria com desconto à vista de 10%, 15%, para ele faz sentido. Ganhou Então, 6. O dinheiro caro ou barato depende muito de quem está tomando. As pessoas que tomam crédito para gastar com perfume, chocolate e balada provavelmente estão fazendo bobagem na vida, mas as pessoas que tomam crédito visando crescimento, né, isso está na conta, é um dinheiro inteligente. Então, toda essa minha experiência com crédito, esse olhar pro que eu disse aí, que passou pelo livro, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, tal, foi fechando meu pensamento. Circular por ambiente de alta renda fez eu me apaixonar pelo crédito, pelo consórcio, de uma forma estratégica, que vem muito ao encontro do que eu já ouvi vocês falarem muito. Então, mas aí é o mercado. Acho que também, como empresário, a gente tem que entender em que lugar, em que mesa a gente está sentado, né? Eu tive o privilégio de sentar em mesas de alta renda, dentro de público investidor. Então, eu não fui trabalhar muito esse consórcio para esse grande Brasil, até hoje. Então, não precisei. Tem um mercadão e acho que essas pessoas têm que trabalhar com muito afinco nisso, porque ele é um mercado extremamente importante. O consórcio é muito democrático. Mas eu me apaixonei pelo consórcio como, né, diversificação. Como é que o cliente investidor, né, por que o cliente que tem liquidez precisa do consórcio? Então, eu fui mais por essa linha. Boa. E fui me apaixonando por isso e cada vez mais. Eu sei que é um tema que vocês manjam muito, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre alavancagem, mas antes a gente gostaria de entrar num tema aqui dessa questão do CLT, né? O Eric tem uma pergunta aí pra falar exatamente sobre isso. Antes da gente chegar no consórcio, pra gente destrinchar, até pra trazer a sua percepção sobre a alavancagem patrimonial, o que você faz até para uma pessoa física, não só no que você vende, né, através da Univalores. Mas assim, para você, qual é o principal atributo de um empreendedor? Lá no método PVA, que a gente vai fazer o convite aqui para a galera, a gente vai falar também de comportamento empreendedor. Porque é isso, se você vai dar um passo adiante na sua carreira, não deixe de ser o empreendedorismo, né? Seja um intraempreendedorismo onde você está, ou seja, como E foi você o que a gente fez, fez, né? como eu fiz, como o Renato fez, que é dar um passo, muitas vezes arriscado, mas para colher um resultado futuro. Se você fosse... Eu tenho aqui uma percepção do que você vai me falar, mas não quero dar a resposta antes. Qual seria o principal comportamento de um empreendedor para dar um passo, seja em qualquer tipo de investimento na sua carreira? Eu acho que para empreender, as pessoas precisam ser resilientes. Resiliência é um aspecto importante e se preparar. Vejo muitas pessoas empreendendo por impulso. E eu acho que isso você assume riscos desnecessários. Então, eu acho que o impulso, aquilo que toca o seu coração, né, dar um passo de fé é extremamente importante. Mas se prepara um pouco, se aproxima de pessoas que possam te contar um pouquinho, né, do que passaram nesse processo. E resiliência. Empreender é algo maravilhoso, transformou a minha vida, mas
existem altos e baixos, principalmente no início. Então, eu acredito que as pessoas tenham que se preparar para isso. Entender que nem todo mundo que vai empreender vai dar muito certo no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Às vezes você precisa de 5, 6, 7 anos para dar certo. Isso parece controle de objeções, né? Tem pessoas que desistem na segunda e às vezes o cliente compra depois da quinta. Então, empreender é um passo de fé. Sugiro que as pessoas se preparem não só tecnicamente, informação de mercado, para quem puder se preparar financeiramente, também é bom. Eu sei que talvez seja pedir muito, mas se essa pessoa teve uma carreira seletista, tal, desde já pense como planejamento. Separa aquele dinheiro que vai te dar suporte, vai te dar fluxo de caixa para os imprevistos que vão acontecer ao empreender. Então, acho que essas são as principais características que eu gostaria de chamar a atenção para quem quer empreender. Mas não desista, não deixe essa chama do empreendedorismo apagar. Que não desista por medo, né? Tira as coisas do papel, tente, vá para cima com o mínimo de preparação, porque é um mundo maravilhoso. Eu não me arrependo um dia de, há 20 anos atrás, ter tido a coragem de dar um passo e empreender. E tudo isso transformou a minha vida, transformou muito do que eu pude entregar para minha família, do meu estilo de vida, construiu muitas coisas boas e pretendo empreender ainda por muito tempo. Perfeito. E aí, só fazer um comentário aqui rapidinho. Esse negócio da resiliência é muito forte, que a gente ouve até dos nossos mentorados, alunos, que eles falam, putz, tentei vender, não consegui, e acabam às vezes desistindo, ou acabam às vezes, putz, eu tô mal com o consórcio, isso não é para mim, tudo mais. Então, fica aqui a dica para você, que, como o Emerson falou, resiliência, ela é a base do sucesso para todo negócio novo que você vai empreender. Seja no consórcio, aprendendo aqui conosco, seja em qualquer vertical da sua vida, seja intraempreendedorismo onde você está, hoje trabalhando em CLT, ou seja, empreendendo no mercado para qualquer vertical, tá? Mas eu vou comentar aqui rapidinho sobre o que eu acredito que você tem de característica muito forte como empreendedor. Eu falei, né, na minha pergunta que eu tinha alguma coisa aqui para te falar, mas assim, o seu poder de network é muito forte. Acho que a gente se conectou bastante, assim, foi muito empático a nossa conexão, mas porque você é um cara parecido comigo no que diz respeito a network. Você gosta de conectar com pessoas, você gosta de conversar, você gosta de estar em ambiente. Então, isso também é um ponto super forte em você, que transparece. E eu queria deixar também como dica para o pessoal aqui, network também é um comportamento muito bom, muito importante para um empreendedor. É, esse gostar de estar com pessoas, estar no ambiente, com certeza traz vantagens, né? Quanto mais lugares você frequentar, bons lugares, né? Mesas boas que você sentar, as chances de aumentar o que você ouve e de acessar pessoas que vão dar dicas é fundamental, né? Então, obrigado se isso foi um elogio, porque também vejo isso em você. Então, que sigamos, né? Frequentando bons ambientes, bons lugares, porque isso faz toda a diferença. Ainda mais no início, né? No início. E, só para complementar o que a gente falou ali um pouquinho, a nova geração hoje, ela é muito ansiosa. Todos nós somos, não dá para dizer mais nem que é só a nova geração, nós também somos, né? Mas a gente aprendeu um pouco com a idade a administrar isso. E eu já errei muito, já errei de verdade, tá? Por querer as coisas muito rápido. Tomei decisões equivocadas entre meus 30, 40 anos, por acelerar muito. Às vezes eu precisava digerir um pouco mais aquilo, se fosse numa negociação, fosse numa relação, numa empresa, num negócio, num investimento. Então, para a turma controlar um pouco isso, vai digerindo melhor as informações. Às vezes tua empresa vai dar certo no quinto, no sexto ano, e as pessoas, por essa ansiedade, desistem ali no segundo, no terceiro ano, né? Às vezes a tua carta vai ser contemplada no sétimo ano. E você para ali antes porque não vê perspectiva. Então, é assim, controle um pouco disso. Nós não somos, eu pelo menos, não sou nem o Messi, nem o Neymar, muito menos a Shakira, né? Sei lá. Shakira, essa turma tem a capacidade de muito jovem, por talentos que a vida trouxe, ou podemos ir para o ambiente empresarial, né? Esses caras que criam um unicórnio, eu não fui esse cara. Eu fui um cara que, muito acima da média, quando você olha para um Brasil, né? Mas longe de ter ganhado dinheiro rápido. Eu ganhei bem, mas tive que usar o tempo a meu favor. Para que as pessoas aprendam um pouco, assim, ou você é um Messi, um Neymar, uma Shakira, ou alguém muito inteligente, ou você vai ter que guardar dinheiro todos os meses.
seja em fundos de investimento, seja em consórcio, e tem um ciclo para essas coisas acontecerem. Você não fica rico com consórcio também em 2 anos. As pessoas têm um ciclo. Até no que a gente vai falar de alavancagem, tem um ciclo. Eu sempre falo que isso é muito mais próximo de uma plantação de eucalipto do que plantação de soja. Você tem o primeiro corte de eucalipto ali no 7º ano. Então, eu tive um sócio na minha empresa anterior que ele era Mirtão. Mirtão, se estiver ouvindo aí. O Mirtão era um cara de curto prazo para essa questão. Eu falei, Emerson, eu planto soja porque eu colho em 4 meses. Era o perfil dele. Mas ele compra consórcio, tá? Mas são analogias e que passam por decisões que são importantes a gente entender o ciclo das coisas, né? Tem gente que quer as coisas muito rápido e vai atropelando tudo. Aí começa uma previdência e para. Começa um consórcio e para. Como um imóvel entra num plantão de imóvel lá, sai todo emocionado, estourando champanhe, não chega nem na planta. As pessoas vão deixando o dinheiro pelo caminho porque lidam com esses sistemas de forma muito emocional. Então, a gente tem que segurar um pouco, tem um ciclo para as coisas acontecerem. Então, acho que essa é uma mensagem também importante para todo mundo, seja para quem vende consórcio, seja para quem faça a aquisição do consórcio, entenda que as coisas têm um ciclo para acontecer. Dê o tempo também de a estratégia que o teu profissional propôs acontecer, né? Senão as coisas vão sendo interrompidas, porque a gente quer ficar rico muito rápido. Para mim, falando dessa questão do empreendedorismo, o que eu vejo é que você precisa errar o mais rápido possível, gastando pouco. Tanto errar em relação a tempo, para você conseguir pivotar o negócio. A gente precisou pivotar a Conqui poucas vezes, né? Mas No 3º mês a gente a pivotou. gente precisou pivotar. A nossa ideia central, ela foi se moldando e foram boas escolhas que nós fizemos. A gente escolheu ir para o digital no 3º mês ali de companhia e deu super certo. A gente está no digital hoje. E também gastando pouco, né? E uma das perguntas que eu te faço, falando nisso, o Emerson, é o seguinte: para quem que você enxerga que é o consórcio no que tange à venda? E para quem não é? Qual é o perfil daquele cara que realmente esse cara tem perfil para vender consórcio, esse daqui não tem? Como que você separaria isso? Você fala do ponto de vista do vendedor, não Do do vendedor, cliente. do cliente a gente vai falar depois. Que Tá, a gente vai do falar do perfil do vendedor. cliente que faz a alavancagem, qual é. Mas do vendedor, qual que é esse perfil que você enxerga? Eu acho que o perfil do vendedor, de forma geral, vamos falar do consórcio, mas de forma geral é um cara, normalmente, que entende aquilo que ele tem nas mãos, né? E o quanto aquilo é transformador na vida das outras pessoas. Quando um profissional de venda entende a ferramenta que ele tem na mão e como aquilo serve para transformar a vida de outra pessoa, ele fica poderoso. Soma-se a isso ambição. Para mim, um vendedor tem que ser ambicioso. Ele tem que ter metas claras, objetivo, e tem que gostar né, ter prazer nesse negócio de atingir os números, seja ganhar uma viagem ou ganhar mais comissão. O vendedor sem ambição, ele fica um pouco ali, porque é uma carreira que ele fica apático. Então, o vendedor, ele tem que entender o que ele tem na mão, e o quanto aquilo modifica a vida de outras pessoas, porque aí ele começa a encontrar os argumentos certos. E ambição. Ambição e treinar muito. Treinar muito, porque treinamento nunca é demais. A cada dia as informações vão mudando, vão se aperfeiçoando. Tá perto de gente que tem o conhecimento, tá perto de pessoas como vocês, da Conqui, que isso vai fazer com que a sua performance melhore. Para mim, essas são características importantes. E um olhar positivo das coisas, um vendedor tem que ter. Tem 2 tipos de vendedor, né? Aquele que, quando perde uma venda, pensa em desistir. Tem aquele outro que, quando perde uma venda, pensa, onde é que foi que eu errei? E volta, estuda e vai. São as pessoas com pensamento positivo. A psicologia fala sobre isso. As pessoas que têm essa capacidade de transformar essa derrota provisória, né? Que você fez cometeu algum erro ali numa venda. Eu já tive vendas que eu percebi, caraca, eu puxei para um lado que não era, provoquei um assunto, não era por ali, devia ter falado aquilo, fiquei nervoso. Cara, enxergar aquilo como aprendizado, voltar para a sala de aula, treinar, falar com o seu mentor, com as pessoas que estão te ensinando e voltar para uma próxima reunião muito melhor. Nossa capacidade, esse olhar positivo, também tem muito a ver com o cara que vai para frente e dos caras que desistem, né? Quem fica choramingando, não sei o que lá, normalmente para. Mas isso tem que ser muito treinado.
E eu fiz essa pergunta, Emerson, porque aqui na Conqui a gente tem uma imersão de 2 dias presencial que é justamente para ajudar em principalmente 2 aspectos. O primeiro é para a pessoa saber se o consórcio é para ela ou não. Por isso que ela é rápida, ela tem 2 dias de duração e ela tem um investimento baixo também do ponto de vista dos cursos aqui que a gente tem na Conqui e tudo mais. E o outro propósito desses 2 dias de imersão é justamente explicar a nossa metodologia. E é por isso que essa imersão se chama Método PVA da Conqui. O PVA é a nossa metodologia que a gente usa hoje. E aí eu quero, além de estar te convidando também, você já está sabendo da nossa imersão, eu quero fazer um convite aqui para quem está assistindo a gente, tá bom? Vou fazer o meu jabá aqui rapidinho e a gente já volta. Deixa eu falar com você que, assim como o Emerson é um corretor de seguros, é um profissional do mercado de investimentos, ou já é um vendedor de consórcio, ou como o nosso amigo Alessander, nem faz ideia do que é consórcio, é de um mercado que não tem nada a ver com o nosso, mas quer aprender, quer se desenvolver e quer ter acesso a uma metodologia que já ajudou centenas de pessoas. Eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 22 e 23 de maio, agora, desse mês, faltam 3 semanas, a gente vai fazer a nossa segunda edição do método PVA da Conqui. É uma imersão presencial que acontece em Alphaville, no espaço Ebenezer. É um espaço que comporta tranquilamente ali 300 pessoas. A gente vai fazer uma imersão ali para 250 vendedores de consórcio e você é o nosso convidado. Nós estamos agora indo para o lote 2. Estamos indo para o lote 2, então corre, porque o lote vai virar, o preço vai aumentar. Então aproveita o lote 1, que está com preço ainda super bacana, que eu tenho certeza que vão ser 2 dias transformadores. Esse cara aqui, ó, vai estar palestrando também com a gente, falando sobre empreendedorismo, falando sobre consórcio. Eu estarei lá também, teremos já confirmado Joelson Santos, Lubana Arnos, a árabe do consórcio. Teremos outros palestrantes. Emerson também já é nosso convidado para estar com a gente lá junto no método PVA. Então, clique agora no link da descrição e faça a sua inscrição, certo, E? Agora. Boa. Emerson, vamos falar de consórcio? Bora. Bora falar Vamos falar de coisa boa. desse Vamos falar de produto, desse produto que você enxergou um olhar que muitas vezes é difícil, né? Porque tem muita gente que acha que o consórcio é para pobre. E você mesmo já comentou aqui que o consórcio, você consegue encaixar ele com uma alavancagem e tudo mais para o cliente que é de alta renda. Um cliente que tem ali um patrimônio e tudo mais. Conta pra galera, primeiro, por que você escolheu essa vertente, né, do consórcio como alavancagem? E para você, o que é essa alavancagem? Como que você vende isso para o seu cliente final dentro de um portfólio de produtos que é bem amplo, que a gente tem lá na Univalores e na Alta Vista? A gente começou a perceber que muitos dos clientes nossos, né, tomavam decisões de abrir mão de sua liquidez para imobilizar algum recurso. Nem sempre esse cliente que abre mão da sua liquidez é um cliente que tem milhões e milhões de dinheiros investidos, não é? Quando você trabalha dentro do escritório de investimento, você tem muitos clientes que têm boas quantias, outros nem tanto. Mas, independente dos valores que tinham, a gente percebeu o quanto, naquele momento, talvez abrir mão daquela liquidez não fizesse sentido. E a gente começou a fazer conta, né, sobre custo de oportunidade. Então, a gente começou a entender desses clientes quais eram as chances de, nos próximos 4, 5 anos, eles tomarem uma decisão que passasse pelo mercado imobiliário. Pode ser comprar uma casa, pode ser comprar um terreno e construir, pode ser comprar um bem para alocar, pode ser um bem de veraneio, pode ser comprar um imóvel para os filhos. E a gente descobriu que esse percentual era muito grande, de que as chances desses grandes investidores tomarem uma decisão que passava pelo mercado imobiliário, de cada 10 clientes que a gente perguntava, 7, 8 diziam que as chances eram altas. Eram altas, de 90% tomar uma decisão que passasse por aí. A próxima pergunta que a gente fazia é: e de que forma você pretende fazer isso? Só tem 2 formas, né, Renato? Ou ele ia sacar o dinheiro lá com o capital À vista ou próprio, financiado? ou com recurso de terceiro, ou financiado. E aí, entendendo, se a resposta fosse que era com capital próprio, eu tinha um duplo problema. Primeiro, que ele ia sacar o dinheiro do investimento, que eu não quero. Mas acho que esse
no papo agora, nem era o churn, não é nem o mais importante. A gente começava a fazer conta, falava, se essa decisão é para frente, abrir mão dessa liquidez, não é inteligente. Então a gente começou a preparar, diversificar um pouquinho das entradas dos recursos para que esse cliente tivesse ali algumas cartas de consórcio que fossem na linha do tempo estrategicamente contempladas. A gente foi aprendendo a regra do jogo. Para que ele absorvesse lá na frente um dinheiro barato, não abrisse mão da liquidez, né, e subisse numa boa dívida, que a gente chama, que fosse mais barata do que o capital dele investido remunerado. Essa conta foi fazendo sentido e a gente foi treinando as pessoas à nossa volta, né, os consultores dedicados, os assessores de investimento, para que entendesse essa conta. De fato, ela faz muito sentido. Quando a gente mora num país que é uma constante taxa de juros elevadas, abrir mão de liquidez pode não fazer muito sentido. Né? Nos patamares de hoje nem se fala. Mesmo com essas reduções, a gente tem patamares gigantescos. Né? E mesmo com algumas reduções que estão previstas, a gente mora num país com alta taxa de juros. Então, a gente foi percebendo que isso fazia todo sentido. A gente também percebeu, pelo fato de a gente trabalhar com cliente investidor, consórcio é para todo mundo, tá? Mas quem tem dinheiro leva mais vantagens ainda, porque essa pessoa com recurso, ela tem condições ali de, através dos nossos estudos de previsibilidade, conhecer os grupos em que a gente está, prever algumas coisas, não é? Da qual, às vezes, aquele lance em espécie misturado com outros tipos de lance façam sentido. Então, dentro desse contexto, e conhecendo um pouco dos grupos e consórcios que a gente levava, a gente foi fazendo com que os nossos clientes investidores tivessem vantagem nessa relação. Primeiro porque eles são adimplentes, são clientes que pagam em dia. E as estratégias que a gente usa no dia a dia fazem com que eles, e muitas vezes, passem na fila do pão. Licitamente, por a gente entender como é formado um grupo, quais as características do grupo, né? Qual é o regulamento ali, os tipos de contemplação, um time internamente fazendo um trabalho de dar lance para eles todos os meses, seja em lances embutidos, seja em lances que misturem lance embutido com um pouquinho de dinheiro, né? Em alguns lugares são chamados de lance fixo. Em diversas, seja até no lance livre, em alguns casos, que se fazem necessário para complementar uma contemplação, a gente começou a perceber que, se feito de forma estratégica e dentro de um planejamento financeiro, faria todo sentido para o cliente investidor. E isso foi tomando corpo dentro da nossa operação há alguns anos. A gente faz isso hoje muito bem feito e cada vez mais cresce, né, os clientes que entendem que essa diversificação dos investimentos, né, eles têm os investimentos lá em renda fixa, multimercado, renda variável, são cestas distintas que não se misturam, mas que um pedaço desse dinheiro, se bem alocado em cartas de consórcio, serão estratégicos daqui a alguns anos para essa tomada de decisão. Só que aí tem um plus. No meio do caminho, alguns desses clientes vão sendo contemplados. Uhum. E a gente liga. Eric, olha, uma carta sua aqui de 600 mil, num lance, em alguns casos, é um Eric muito sortudo, né? Eu posso ligar para o cara, nos for sorteado. Uhum. Ou com lances embutidos, que o custo do lance embutido é um negócio absurdamente barato, né? Sim, Demora para as pessoas entenderem demora. o quanto esse dinheiro é barato. O dinheiro mais barato do Brasil. O dinheiro mais barato do Brasil. E eu diria que, em alguns casos, até mais barato que economias desenvolvidas, Sim, né? Porque verdade. a conta que a gente faz ali, aquilo dividido pelo prazo... Eu costumo dizer que o consórcio é o único produto financeiro no mundo que você tem acesso a um dinheiro que não é seu. Exatamente. E Né? imagina, E acesso à rentabilidade também, que não é sua, né? Você contempla lá futuro. 600 mil, você vai ficar rendendo sobre 600 mil, né? A carta de crédito aplicada. Que lugar, qual outro produto no mundo Não que você existe. tem um negócio desse? Essa jabuticaba não existe. E aí, esses clientes, né, a gente foi aprendendo sobre essa necessidade do crédito no mercado secundário. Então, recentemente, uma cliente, eu não vou falar o nome, poderia falar o primeiro nome, mas vou me abster disso para não dar alguma complicação. Ela teve lá uma carta sorteada de 600 mil. Ela tinha pago, Eric, na terceira parcela, claro que esse não é um exemplo que vai acontecer na vida de todo Claro. mundo, mas ela tinha pago 9 mil reais.
Que delícia. A hora E que o ROI disso aí? vocês Nossa. imaginam, né? A hora que a gente ligou, mas eu liguei e falei, olha, Eric, a tua carta foi contemplada e você já pode usar para comprar um imóvel. Você ficou até assustado, olha, eu não esperava, você tinha mais cartas do que essa, tá? Uhum. Eu não esperava ser contemplado tão rápido, ainda não sei o que fazer. Foi a resposta da nossa cliente. Nesse caso era uma mulher. E a gente falou, olha, Era a Érica. era a Érica. Era a Érica. Aí eu falei, Érica, você pode, eu vou te dar as opções, tá? Você pode deixar essa carta rentabilizando e eu vou te dar uma boa notícia. Essa que o Renato acabou de dar, né? Fica lá, 90% de CDI, olha a taxa, imagina, você colocou 8 mil. E existe também, falei, complementei, existe um mercado, existem pessoas que querem usar esses seus 600 mil para uma compra imediata. Uhum. Então, a gente também pode te ajudar a intermediar essa carta. E aí o resultado, ela ficou interessada em ouvir, mas quanto eles pagam? Quando a gente trouxe o valor, nesse caso ela recebeu exatamente 145 mil reais. Ela recebeu 145 mil reais de 9. Então é só fazer aí. Eu tô com isso aqui dá para fazer. Você faz aí? 145 é uns 25%. Faz aí. Esse, né? Do, 600. do valor do crédito? Faz 8 mil. 24%. 8 mil para 145 mil, só para fazer o percentual do total, 1.712%. Ah, o Turma, percentual de... não vai falar que é retorno. pirâmide, não vai falar que é nada, não é. É uma relação de compra e venda. Alguém pagou isso para acessar o crédito dela, é diferente. Na turma, quando você fala isso na internet, pensa, que pirâmide. Mas né? deixa eu falar Não, que mas- eles dão audiência pra gente. Não, mas você sabe que às vezes chegam usuários do Simula aqui, né? Que a gente tem a ferramenta. Fala que tá errado, né? E fala que tá errado. Fala, não, deu um valor aqui 1.000 e poucos %. Onde é que é isso? Não tá errado. Não, a gente mostra na conta, no Excel, que tá certo. É isso. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Mostra a cobra, exatamente, porque o pau pode ser, né, simulação. Lá Isso ele. é Então, eu peguei, a gente fez isso, mas a gente faz isso com muitos clientes, contemplando ele. Então, Sim. o E você mercado- ajuda na venda do mercado secundário? A gente ajuda, porque nós temos um canal B2B, né, que é a Univalores, a gente acessa. Hoje, ativamente são 180, mas mais de 300 corretores no total, que ativamente ali produzindo 180. Mas a gente acessa muito mais, a gente acessa outros colegas do mercado, Uhum. né? E Mentorados nossos, inclusive. Que estão exatamente. E foi rápido isso. Então, a gente E hoje... vendeu? Vendeu essa carta? Vendeu rápido. Essa carta foi vendida em menos de 30 dias. Ah, É uma carta com 4 meses. Se você pegar o percentual aqui, para Sim. quem comprou foi barato. Foi extremamente importante, fizemos rápido. Então, esses retornos, a gente vem dando para o cliente. Então, a gente monta a estratégia para que daqui 4, 5 anos, dentro das cartas de mercado imobiliário, tá? Ele não abra mão da liquidez ou não acesse um crédito caro. Mas no meio do caminho, as cartas que vão saindo ou por estratégias que o nosso time monta lá, ou pelo sorteio. Pelo sorteio não precisa da estratégia, né? Uhum. Pelo sorteio, ou pelos lances embutidos ou lances fidelidades, a gente vai contemplando cartas e gerando um resultado superior ao que ele conseguiria ali no mercado financeiro. Então também traz um retorno diferente. Vamos complementando com outras cartas, para que essas cartas que vão ficando mais velhas, ele faça essa transição imobiliária ou deixe essas cartas como uma alternativa de investimento mais para longo prazo, Uma que aí previdência. como né? previdência. Uhum. E, Emerson, desculpa te cortar, mas gostaria de pegar um gancho. A galera acha que isso daí já tá saturado. Isso nem começou. Nem começou. A gente tem um estudo que o Ricardo, que é o nosso... Vai levar lá no método PVA. vai levar no método PVA. Se eu não roubar a palestra O dele. nosso filósofo. É o nosso filósofo contemporâneo dos olhos verdes. A gente fez um estudo que tem uma teoria da lei da difusão da inovação. Já ouviu falar sobre isso? Não. A lei da difusão da inovação, ela é um gráfico normal, né? É tipo, pra quem tá vendo, é tipo isso daqui, ó. Parece outra coisa, né? Mas enfim, não é. E aqui, no comecinho, a gente tem 2,5% dos clientes que são inovadores. Que são os clientes que estão dispostos a conhecer o novo. Então, um exemplo claro disso, eu sou um cliente inovador dos carros elétricos. Porque eu tenho um carro elétrico. Tenho um BYD. Um BYD Seal. E aí, eu faço parte, então, desse grupo de clientes inovadores. Sabe quantas cotas faltam serem vendidas para que a gente atinja a primeira camada, que são os inovadores desse mercado? Você arriscaria a dizer um número? Nossa, amigo. Agora, 4 milhões de cotas. Para a gente entrar no mercado dos 2,5% dos inovadores.
potencial é de 240 milhões de cartas. E aí, Olha isso, cara. complementando a isso, é um mercado que se renova, porque Érica, depois disso, comprou mais cartas. Tem É isso. igual roupa de bebê, É nunca verdade. acaba porque vão ter novos bebês. As pessoas que vão tendo essas receitas vão comprando outras cartas. É E é o isso. ciclo. Eu E basta sonho- contemplar um pra ele acreditar no processo. Se Você torna. colocou dinheiro no bolso dele uma vez, ele vai aceitar Se ficar torna 10 um anos vício. esperando. Se torna um vício. Isso bom. Eu sonho chegar no dia em que isso top-down saia só dos clientes investidores e que outras pessoas, né, como essas que a gente está falando do Grande Brasil, comprem também, diversifiquem um pouquinho, entendam, porque não é só no grande que você faz. Cada um É, tem o seu mais tamanho. democrático. A partir de Exato. R$300. É o que você falou do apelo 393 social. Ele reais. também tem uma função social. Hoje, o mercado brasileiro, o grande Brasil, ele é potencialmente a maioria de credores, ou seja, os caras que são tomadores, né, tomam crédito. Só que essa tem uma função social, fala assim, putz, Emerson, a partir de R$300, você não quer mudar o seu perfil de tomador para investidor? Olha só, você começa a mudar na cabeça dele e fala, só R$300? Putz, aqui eu acho que cabe no meu orçamento. Bora. Entendeu? É isso. E aí, junto com isso, mudar a mentalidade disso é plantação de eucalipto. Você não vai mudar isso em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses. Vamos junto construir uma história em 5, 6, 7 anos, mudar esse ciclo de tomador para investidor. Você vai capitalizar, fazer o yield. Essas pessoas precisam entender sobre dinheiro. Às vezes essas pessoas começam a vida deles, mas não vão ter tanta progressão financeira no seu salário. Se na primeira carta contemplada elas impactarem esse dinheiro no imóvel, ok, elas vão ter o imóvel. Só que elas travaram a capacidade de geração E alavancagem. de alavancagem. Uhum. Se essas pessoas entenderem que através de tomadas de decisões como essa, ela realiza com o yield da época, faz um ganho, compra 2, faz um ganho. Se ela conseguir postergar um pouco, ela vira um cliente investidor. Perfeito. E aí, quando ela tiver ali algumas outras cartas, as cartas que envelhecerem, ela usa para esse sonho. Então, se as pessoas tiverem a paciência de prorrogar um pouquinho esse sonho, entenderem o poder de entrar numa operação e sair, entrar e sair para o seu capital inicial crescer, vai fazer com que elas tenham mais poder de crescimento no próprio meio de consórcio. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E foi legal no tipo de treinamento, teve uma corretora que me agradeceu, porque ela tinha sido contemplada numa carta de quase 1 milhão. Ela ia tomar a decisão e foi nesse curto prazo. Ela ia impactar isso, ia ficar com uma parcela e ia comprar o bem. Depois daquela fala lá na Univalores, que foi uma segunda-feira às 9h30 da manhã, Renato, isso faz 15 dias. Ela falou, Emerson, quero te agradecer. Falou até palavras mais espiritualizadas, porque depois do que você me disse, vou tentar realizar essa carta, pelo que você me disse, né, que é o mercado secundário. Uhum. Com esse dinheiro eu vou fazer mais cartas e vou seguir o que você está falando, para não travar a minha capacidade de crescimento. É isso. É para Isso é todo mundo. alavancagem, Isso né? é alavancagem. Isso é para todo mundo, não é. Mas cada vez mais a gente tem que levar isso para as pessoas ponderarem, né? Para que caminho você quer? Entender sobre mentalidade financeira, sobre empreendedorismo, que o Eric fala muito bem, e ajudar as pessoas a tomarem decisões. Não tem o certo ou errado. Se ela quisesse ter comprado imóvel, e aquilo vai ser o único bem que ela tem, mas vai ser feliz, o coração dela, ela vai dormir melhor com aquilo, a decisão está bem tomada. Mas naquele caso serviu e ela entendeu o poder de realizar, fazer novos crescimentos. Então a gente vai tentando contribuir, né? A gente também erra, Uhum. né? Mas a gente vai tentando contribuir com aquilo que a gente passou e com aquilo que a gente faz na nossa vida. Porque eu sou um comprador de consórcio, né? Eu hoje tenho mais de 40 cartas de consórcio. Caramba. E sonho, escrevam aí, eu vou ter 400 ainda. Só fazendo isso e saindo. Toda vez que acontece alguma coisa, eu Pô, já compro mais pega lá 3. o contrato do consórcio com o Já vou Kiko. passar ele aqui na olha. mesa. O consórcio passa lá. velho. A gente libera a taxa de funcionário pra ele, pô. E me arrependo de não ter conhecido isso antes. Porque se tivesse conhecido isso na idade do Renato, eu já teria essas 400. Olha aí. Mas, ó, nunca é tarde para começar. E eu comecei a ter esse volume faz para chegar onde eu estou agora, uns 5 anos. Algumas já contempladas, usando. Outras em fase de Aí, crescimento. E isso não se mistura a nada. Continuo tendo. Gente, continuo tendo meu plano de saúde. São cestas distintas. Meu seguro de vida. Continuo tendo minha reserva de emergência. São caixinhas distintas.
Bem eu organizadinho. alguém lá pode ir lá, mas você pode ter tudo. Gente, não é. As coisas começaram tudo pequenininha. Sim. Um dia foi um segurinho, eu somando. O importante é você no pequeno já dividir. É. E indo começando. E vai crescendo estruturado, e vai crescendo. Porque tudo é importante. Se você tiver um problema de saúde, eu acho um pouco insano as pessoas que têm uma carta de consórcio sem antes ter principalmente quem tem família, tá? Sem ter um bom seguro-saúde e um bom seguro de vida, porque isso é a base de tudo. Se você tá pagando um consórcio, você tem um problema de saúde, vai impactar teu dinheiro, aí você não vai conseguir pagar o consórcio. É meio lógico. É lógico É isso. lógico. É lógico, então parece que a gente tá fazendo um approach negativo, mas não é. O que a gente quer levar é que as pessoas tenham sucesso ao empreender, que seja em carta de consórcio. Mas olhem Sim. todo, né? Não tome decisões E precipitadas. nesse caso, a né? ordem dos fatores muda o resultado final, né? Exatamente. Nesse Poxa caso, vida, se você não vai conseguir pagar, você vai parar o teu consórcio. E aí, às vezes, basta um probleminha de saúde. Então, É isso. são coisas que tem que ser cada Boa. vez mais levadas. O E vai fazer a última pergunta aqui do podcast eu vou fazer um dele. comentário. E depois, um comentário? Boa. E depois a gente vai fazer a pergunta final que a gente faz para todos os convidados do podcast. Fechou? Fazer um Fechou. comentário e uma pergunta mais bem breve aqui. Mas um comentário, você falou assim, a gente, antes de iniciar um podcast, a gente manda pro nosso entrevistado um briefing para ele preencher, só para ele colocar um pouco mais de riqueza ali, né, pra gente conversar. E apareceu no briefing do Emerson o seguinte: eu ajudo as pessoas a comprarem mais tempo. Eu achei fantástico essa frase verdade. e eu queria só que você comentasse. Acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar pra gente, né? De elas esperarem um pouquinho para construir patrimônio, mas eu queria ouvir da sua Porque boca. no final do dia todo mundo tem 24 horas, né? Como é que Exatamente. faz para comprar mais Como tempo? é que compra tempo? Não Pô, tinha um filme que passava por isso, não Isso tinha? é bem com o Rick aqui nessa conversa, né? Filosofia. A gente tá fazendo a vez aqui. Toda dele. vez aqui. Teve um filme que eu não esqueci o nome agora, mas tem três, uma pesquisa mundial, tem três coisas que a maioria das pessoas querem, né? Uma passou por essa pesquisa beleza. Beleza, tem diversos tipos de beleza, né? As pessoas buscam. Saúde. E a outra é tempo. Tempo. Então as pessoas gostariam de ter mais tempo. E nessa pesquisa é tempo, assim, viver mais. Imagina se uma pessoa de 80 anos, você falar pra ela, você me daria... Você tem 80 anos, Renato. Você trocaria agora 100 milhões que você tem na conta por voltar aos 20 anos? O Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu admiro Ele demais, falou é que empreendedor, trocaria. ele fala Tempo. exatamente isso. Exatamente, tempo. E essa questão do tempo, então, que as pessoas vão comprarem tempo, como é que eu posso ter mais tempo com a minha família? Como é que eu posso ter mais tempo para viajar? Como é que eu posso ter mais tempo para as coisas que são importantes? Provavelmente todos nós aqui, a gente fala, cara, tem coisas que tomam nosso tempo que a gente gostaria de estar fazendo mais. Claro. Então, como é que a gente compra tempo? Sendo diligente desde cedo financeiramente. É assim que a gente compra tempo. Porque o Eric, de 70 anos, provavelmente vem... Eu vou perguntar a sua idade, Eric. Posso? Não, faltam 40 só pra Falta só chegar. 40. Mentira, falta 30 pra chegar. Você tem 40 hoje. Renato tem 30, eu tenho 52. Provavelmente, eu não sei se o Eric, de 70 anos, vai chegar aqui para você. Né, ele vai chegar com as mãos assim. Eu não sei se ele vai te entregar flores ou um porrete na sua cabeça. São as atitudes que você vai tomar a partir de hoje e ligadas Vou mudar o Eric. que vão determinar quem vai ser o Eric de 70 anos. E o tempo que você vai ter aos 70 anos para curtir família, curtir suas viagens, porque se você chegar lá sem ter se preparado financeiramente, provavelmente o Eric seja um cara ainda aos 70 anos que tenha que trabalhar. Mas não porque quer, por necessidade. E chegar aos 70 anos e ter que trabalhar por necessidade não deve ser simples. Então, que a gente trabalhe até morrer porque a gente quer. Porque a gente ocupa nosso tempo e não por necessidade. E o que vai determinar isso são as decisões que a gente toma desde jovem. Então, eu ajudo meus clientes a comprarem tempo porque eu ajudo os meus clientes, tento fazer o máximo possível para que eles tomem boas decisões financeiras que impactem o seu futuro. Isso passa por investimentos, isso passa por seguros, isso passa por consórcio.
Porque o consórcio tem o poder de alavancar seu patrimônio, se feito da forma correta, se com paciência, com estratégias, nas mãos de bons profissionais, como os que estão nessa mesa. Eu posso falar por vocês, não vou falar de mim, mas né, me faltaria humildade, mas posso falar de Não, vocês. pode falar de você, Então, sim, com quando certeza. cai na mão de profissionais sérios, o consórcio, esse funding barato que se retira dali, as estratégias de alavancagem financeira e patrimonial funcionam para que essas pessoas tenham, de fato, crescimento patrimonial. Sim. Né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, é nesse sentido que eu falo que se compra tempo. Eu, hoje, consigo ter um pouco mais de tempo porque eu fui construindo isso. E quero ter mais tempo com o Dylan, que acaba de nascer, né? Que E a gente esse falou. seria o meu É comentário final aqui. Você falou de comprar tempo pra família e tudo mais. Puta, o que mudou na chegada do Dylan? Né? Ah. Se você ficou mais averso a risco, ou se você, puta, agora eu tô mais empoderado mentalmente e tal, vou fazer mais. O que mudou Olha, pra você ou se mudou? Ah, Dylan tem é a extensão. 2 meses, né? Não chega nem a 2, Pronto. quase 2 Aí, meses. ó. Quase 2 meses. Meu neto, né? Filho da Tainá. Então, assim, você vê aquilo, a extensão, né, de tudo que você projetou acontecendo, Deus abençoando, com essa permissão de chegar um neto, né? Reacender a chama na família, porque as meninas já grandes, tudo namorando, já vão ficando distante. Uhum. Aí nasce um filho, volta, você começa a perceber tudo aquilo, e eu já ali, né, carentão já, síndrome do ninho vazio, Renatão. Então, isso é muito gostoso. E isso reacende também, é engraçado, né? Cada um também tem a sua forma de reagir. Pra mim, me traz alguns instintos, assim, de reacender até meu lado empreendedor. Ah, que legal. Mas não da forma como era quando eu fui pai da Tainá, distante. É um lado empreendedor mais próximo que eu quero. Qualidade de vida, né? Exato. Como é que eu, cara, me traz esse negócio do legado, não é só herança, legado. Poxa, será que daqui... Pode ser meu neto, se agora ele tem 2 meses, daqui 20 anos ele vai estar com 20 anos, né? 20 Uhum. anos e 2 meses, eu vou estar com 72 anos. Eu posso estar trabalhando ainda. Porque quero, não porque preciso, mas posso ainda ser um espelho para ele. Posso construir negócio. Então, essa chama, no meu caso, que eu tenho esse lado empreendedor, reacendeu. Mas não como foi quando eu fui pai da Tainá, que era de viajar, ficar muito... Não. Ficando perto, mostrando como faz, quais os caminhos que eu construo, da qual eles possam participar disso. Sabe aquele negócio meio familiar? Em mim veio desse Que jeito. legal. Querer unir, querer... E a decisão que você vai tomar como empreendedor é influenciada por conta do netinho, né? Com certeza. Totalmente. O meu olhar para daqui 3, 4, 5 anos sofre influências, assim, 90% de estar perto de tudo isso. De ter mais independência sobre diversos aspectos. Então, isso influencia demais. E me trouxe uma energia nova. Né? Que legal. A gente, quando... Às vezes, só por nós, a gente não luta tanto. Mas quando a gente tem o porquê, Tem um ou por quem propósito, né? lutar, cara, isso é fenomenal. Muda muito. Isso movimentou o meu posicionamento como pai, mas naquele momento mais jovem eu tive que ficar mais distante, né? Tem como, né? Ser pai, fui pai jovem. E agora como vô também isso E traz vou de super novo. jovem também. Vô jovem. Aí a minha filha também resolveu com 26, aí soma tudo. A gente tem um mentorado que é o vovô do consórcio. É o vovô do consórcio? O Baroni. Ah, Olha Baroni, que legal, Baroni. que legal. Grande Baroni. Então é isso, Legal. aproveitar para mandar um beijo para minha filha, pro Dylan, para as filhas, né? Tainá e Larissa, pro Dylan. Abração pra Obrigado família aí. pela oportunidade de falar deles aqui no podcast. Claro, cara. Tem que Nossas trazer. famílias também são a nossa base de tudo. A gente construiu a Conqui com uma irmandade muito forte entre o Eric e eu aqui. E a gente sempre prioriza isso porque é pra onde a gente vai voltar no final do dia, né? Exatamente, exatamente. Emerson, cara, muito obrigado. A Opa. gente tem um presente aqui pra você, que é a nossa caixa do Expert in Consórcio. Tá bonito, hein? É. Olha aqui, que Isso daí é o nosso manto, digamos assim. Posso... Ó, Que time que você torce, Emerson? corintiano. Aí É. é ruim Tá demais. tua né? pé, né, meu? Não, Olha tatua lá, a pé. ó, bonita essa. Esse daí é a nossa camisa 10 Essa- aí, essa- ó. Essa usarei lá no PVA, hein? Boa, Ó, boa. ó. Mas aí a galera vai começar a te perguntar, e aí, a Mas Conquer ele- é Ah, boa vai, e Vai tal. começar a vender também. Vai começar a vender. Tem essa. Boa. Obrigado pelo Essa daí a carinho. gente só entrega pra quem é verdadeiramente um expert em consórcio. Você faz parte do nosso time aí de experts. Obrigado, Beleza? meus amigos. Ó, usarei com muito carinho, obrigado. E Emerson, pra gente poder finalizar o nosso episódio de hoje, a gente sempre faz uma pergunta pros nossos convidados, que é a seguinte. Pra você,
o que é ser um expert em consórcio? É entregar aquilo que as pessoas precisam. É entregar o caminho correto, adequado às necessidades daquele cliente. Isso para mim é ser um expert. Não passa só por conhecimento técnico, 80% sim, passa por tudo isso, mas também por entender quem está do outro lado. Porque para mim, no final do dia, sempre é sobre pessoas. Sobre pessoas e nunca sobre produto. Quando a gente entende do outro lado que as expectativas, os desejos, a gente encontra o melhor caminho e se relaciona bem, conquista a confiança. Então é isso, é entender algo que atenda às necessidades de quem está do outro lado e acompanhar muito bem esses clientes, porque o segredo do consórcio, vou falar especificamente agora, está no pós-venda. Boa. Consórcio bom é consórcio... É o entregue, né? É o entregue. E aí, eu sei que vocês compartilham disso, sei que vocês fazem isso muito bem. Sim. E o profissional tem que entender sobre isso. O segredo do consórcio está no pós-venda, é a entrega. Quem Maravilha. entender isso tem vida longeva e vai fazer muitas coisas boas pelo nosso mercado. Boa. Emerson, obrigado pela participação. Como que faz pra galera te achar na rede social ou as redes sociais das empresas aqui que você faz parte? Como que funciona aí? A gente tem a Alta Vista Investimento, né? Então, no Instagram da Alta Vista você vai achar lá o nosso canal de investimento. E temos também a Univalores Oficial, que é o nosso canal B2B, da qual os consultores do mercado podem se plugar. E tem o meu pessoal também, que vai dar caminho para tudo isso, que é Emerson Soares Oficial. Não sou tão digital, tô aqui aprendendo com esses craques aqui, mas Boa. tá lá Emerson Soares Oficial no Instagram. Pode seguir a gente e tem algumas coisas lá também para contribuir. Boa, maravilha. E aí, manda seu LinkedIn pra galera aí, pra galera ver as suas frases. Eu vejo todas lá, você sabe, né? Eu sou bastante atuante lá no LinkedIn, então é só procurar lá, que é o Eric Branco, né? Falo bastante de empreendedorismo e tudo mais, conecto com a história da Conqui, então me siga lá, Eric Branco, lá no LinkedIn. Boa. Me sigam também no Instagram, @Renato Magno. Sigam também, obviamente, a Conqui, @Conqui Consórcio. E não se esqueçam de fazer a inscrição do método PVA, agora em maio, dia 22 e 23 de maio. Cara, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pra te dar. A ruim é que se você não tiver lá, o seu concorrente vai estar. E a boa é que se você estiver vendo esse vídeo antes do dia 22, você consegue estar com a gente ainda nesse mês de maio. Tamo junto, Emerson. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Renato. Obrigado, Eric. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, tamo junto. E considerações finais aí pra gente poder encerrar? Não, agradeço demais, Emerson, sua presença. A gente falou de tempo, falamos de qualidade, então foi um tempo precioso e tempo de qualidade que você teve aqui conosco, né? Então, obrigado também, Renatão, pela conversa aqui. Tamo junto. Tamo junto e vejo você lá. Se você não estiver lá, eu vou te buscar para você ir lá no PVA. Boa. Valeu, turma. Seja você também um expert em consórcio. Até o próximo episódio do ConquiCast. Tchau!